Após quase 3 semanas sem aparecer, o ex-assessor de Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, falou ao SBT na noite desta quarta-feira. Durante a entrevista, disse que não compareceu ao Ministério Público do Rio de Janeiro devido ao tratamento de um câncer e declarou que as transações de compra e venda de carros usados explicam as movimentações de sua conta bancária de mais de R$1 milhão, R$1.200.000, flagradas pelo COAF. Abro aspas para Queiroz: eu sou um cara de negócios, faço dinheiro, compro, revendo carro, sempre fui assim, gosto muito de comprar carro de seguradora. Na minha época, lá atrás, comprava um carrinho, mandava arrumar e revendia. Apesar dessas declarações, esse policial não explicou os depósitos feitos em sua conta por funcionários do gabinete e familiares empregados por Flávio. Muito bem, são 2 semanas, como eu disse. Vera Magalhães, acompanhei seu comentário no Jornal da Manhã e repasso então a palavra para você. Um tempo longo, né, para uma explicação tão curta, dada ali no finzinho da entrevista. Pois é, uma explicação algo pueril, muito genérica e que carece ainda de bastante subsídio para que seja crível, para que seja algo que explique a movimentação de uma quantia tão grande de dinheiro e algo que não se explica na base de venda e compra de carro, Silvio, que é o fato de que vários servidores do gabinete, inclusive parentes dele, Fabrício Queiroz, também faziam depósitos na sua conta. Esses depósitos coincidiam com a data de pagamento de salários da Assembleia Legislativa do Rio e que, por fim, eles eram concomitantes com saques e transações ali retiradas na mesma proporção. Então, nada disso se explica com essa justificativa que ele deu, como você disse, já no finzinho, quando já tinha se recusado por algumas vezes a dar qualquer explicação que fosse, dizendo que preferia fornecê-las apenas ao Ministério Público. O objetivo dele com a entrevista fica muito claro, não era explicar o relatório do COAF, não era dar explicações para essa movimentação financeira. Ele foi lá para se vitimizar, para dizer que é alguém que sofre de problemas de saúde, que ele explicou ali detidamente, de uma maneira muito atabalhoada, misturando a bursite que o acomete no ombro com um suposto câncer que ele diz que o médico já diagnosticou, embora não tenha ainda saído a biópsia, segundo ele. Fala em 2 cirurgias que vai ter de fazer, primeiro essa para retirada do tumor, depois fala de uma cirurgia nas costas que ele fala que já está marcada, mas que ainda será marcada. Na mesma frase ele diz: tenho já marcado uma cirurgia aqui que ainda vai ser marcada. Então, uma entrevista muito confusa em alguns pontos. E no que interessa a nós, porque, enfim, o estado de saúde dele lhe diz respeito e só interessa porque foi por ele apresentado como justificativa para que ele tenha deixado de comparecer 4 vezes e não 2, como a gente imaginava, ao Ministério Público, aquilo que é de interesse público, que é por que ele movimentou esse dinheiro, por que assessores do gabinete faziam depósitos constantes na sua conta, porque esses depósitos coincidiam com as datas dos pagamentos, isso ainda está por ser explicado. Quanto a essa transação com carros que ele disse fazer, que é alguém que sabe fazer dinheiro, primeiro que não se ganha muito dinheiro com isso. Eu tenho um amigo na família que vive disso, já vendeu carros para todo mundo da família, alguém cuja atividade principal, ele não trabalha em nenhum gabinete, ele não se divide entre o bico de vendedor de carro e assessor parlamentar, ele é só um vendedor de carro. Tenho certeza que ele é ouvinte do 3 em 1, inclusive, chama Byron. Tenho certeza que ele não movimentou R$1.200.000 na conta dele em um ano, nunca. Em nenhum dos muitos anos que ele se dedica a essa atividade. Mas, por outro lado, é algo de fácil checagem, né? Carros que são vendidos e comprados têm uma tramitação no Detran. Os documentos de compra e venda têm de passar por cartório. Você tem de registrar essa compra e venda no seu imposto de renda até. Então, ele pode acionar esses vendedores e compradores para os quais ele intermediou negócios e pedir que façam uma listagem e que falem também qual foi essa comissão que conseguiu fazer esse grande montante de recursos. É algo que o Ministério Público não vai ter dificuldade de rastrear. E aí pode estar a vantagem e a desvantagem da versão dada. E aí, Andreasa, queremos ouvi-lo. Qual é a tua opinião sobre a entrevista, hein?
Ou sobre a justificativa, melhor. As declarações do Fabrício Queiroz são muito fracas, né? Um conjunto fraco. Na entrevista, para além da tentativa evidente de se vitimizar, também vimos um sujeito extremamente nervoso, né? Tenso, com dificuldade de articular pensamentos, ideias e mesmo de se expressar. Em alguns momentos, isso é importante, parecia mesmo tremer, né? Eu lamento muito o estado de saúde do sujeito. Ele diz que tem um câncer, algo grave, falou sobre evacuação de sangue. Eu lamento muito e sou solidário, mas isso não tem interesse para a matéria que nos cabe aqui, mas tem um interesse para o Ministério Público, porque para além da tentativa de se vitimizar nessa entrevista, ele também deu um recado claro ao Ministério Público. Explicou por que não comparecerá na sexta-feira. Porque há uma nova convocação para que ele deponha nesta próxima sexta-feira, portanto amanhã. Está claro que não irá. Faz referência ao depoimento marcado para as filhas no dia 8 de janeiro. Já empurrou o esclarecimento que quer prestar ao Ministério Público para o ano que vem. Ele falou sobre os motivos da exoneração dele em 15 de outubro, portanto, entre o primeiro turno e o segundo turno. Flávio Bolsonaro já havia sido eleito senador da República e ele diz que havia uma combinação prévia de se dedicar até a campanha, mas uma vez Flávio eleito e com a impossibilidade de acompanhá-lo a Brasília, uma vez que é servidor público, teria de ficar aqui e também em função da sua situação de saúde, já então delicada, havia uma combinação para que deixasse o gabinete. Tudo bem, até capaz de fazer algum sentido, mas eu insisto numa tese que eu apresentei aqui. Essa exoneração, tanto dele quanto da filha, Natália, que então estava no gabinete do Jair Bolsonaro, aconteceu 2 dias antes do Ministério Público solicitar à Justiça autorização para lançar mão da operação Furna da Onça. O que dá a entender que essa operação foi vazada. Porque não só essas movimentações estranhas aconteceram também em outros gabinetes da Alerj. E aí a gente entra num ponto aqui que eu quero chamar a atenção, muito característico da relação assessor parlamentar, função pública, a confusão também entre público e privado. A jornalista Débora Bergamasco pergunta sobre o que ele era no gabinete do Flávio. E ele então se apresenta como assessor parlamentar. Mas ele não tem clareza sobre o que seja ser assessor parlamentar e ao se descrever, ao explicar aquilo que ele faz, se apresenta como motorista mesmo do Flávio Bolsonaro. Mas não apenas do Flávio Bolsonaro, ganhando uma fortuna, mais de 10 mil reais, mas não apenas motorista do parlamentar, também da família. Também motorista da mulher do Flávio, buscando os filhos e levando para a escola e fazendo as movimentações como se isso fosse uma coisa normal, como se fosse próprio da atividade de alguém, assessor parlamentar num gabinete. Essa confusão pública e privada, no melhor cenário para o gabinete do Flávio, já é gravíssima. Para além dos salários absurdos pagos a um motorista, temos uma bagunça. A incompreensão do que seja a função do assessor parlamentar. Vejam que ele fala que as filhas estão ali no gabinete por mérito, porque se dedicaram na campanha. E aí, quando tem uma vaguinha, ele pede a inclusão das filhas. Como se isso fosse normal, como se isso pudesse ser defendido pelo Flávio Bolsonaro como um gabinete que funciona direitinho, como ele disse. Não, não. Aí chegamos à questão do dinheiro, né? Ele fala sobre um ponto muito delicado, que é o fato de sua filha Natália, dublê de personal trainer e assessora parlamentar, ter dado quase a totalidade do seu salário em depósito para sua conta, dele, Fabrício Queiroz. Diz vagamente que poderia ser para compor o orçamento para a compra do apartamento que ele estaria pagando, mas aí recua porque, como ele falou, em mérito de dinheiro quer tratar com o Ministério Público, com o qual não trata.
Perguntado sobre a função dessa filha dublê de assessora parlamentar e personal trainer, explicando por que ela nunca estava no gabinete, diz que o gabinete estava sempre muito cheio e que acha, ela tem que dar explicação, ele diz, mas que acha que ela cuidava das mídias do Flávio Bolsonaro como se alguém com nível de profissionalismo nas redes sociais delegasse para alguém dublê de personal trainer, assessor parlamentar, a condução das suas mídias. Nós sabemos como isso é importante para o Flávio Bolsonaro, mas compromete o Flávio Bolsonaro, que precisa explicar a atividade dessa moça em seu gabinete quando está óbvio que não havia atividade nenhuma. Por fim, é importante deixar claro o seguinte: ela pergunta sobre os tratamentos a que ele submete, especificamente esse exame invasivo que, ainda sem a biópsia, fez com que se constatasse um câncer em Fabrício Queiroz. Não sabe o nome do médico. Vladimir alguma coisa, não sabe o nome. Tampouco sabe o hospital em que esteve internado. Pede para falar depois. É muito esquisito, muito vago, muita ponta solta para um homem de negócios bem-sucedido assim. Joel, suas considerações, vamos lá. Bem disse o Andreasa, é muito esquisito, é muito vago, e pelas palavras do próprio Fabrício Queiroz, fica claro que o gabinete do Flávio Bolsonaro não funcionava super bem, né? Funcionava exatamente como quase qualquer gabinete de deputado estadual por aí, ou seja, parte do que é a mistura, a promiscuidade entre público e privado que caracteriza a política nacional aí. Agora, eu acho que eu tô me confundindo com as siglas aqui, viu? Eu tinha entendido que era pra ele dar um depoimento no Ministério Público, né? No MP. Ele aparece com entrevista no SBT. Isso é uma coisa nova e isso não diz algo muito bom sobre o estado da política no Brasil, sobre a transformação da política cada vez mais em entretenimento, em narrativa, em reality show, em coisas feitas para as redes sociais, para tocar no lado pessoal, como ele está sofrendo. Agora eu não sei se ele está sofrendo, não sei se está com que doença, se foi no hospital ou não. Em suma, isso agora não importa. A nação quer explicações acerca de transações que ocorreram, segundo o COAF, na conta dele, para os quais ele não deu explicação nenhuma, apareceu com um discurso meio para despertar a pena, a compaixão do espectador, ainda falou: quero pedir desculpas à família Bolsonaro e à primeira-dama por envolver o nome deles nisso. Eu sou o problema, não eles. Que lindo, que mártir aí pela família. Agora, não é que você envolveu o nome deles, os nomes deles estão, inclusive, nas transações, como um cheque para Michele Bolsonaro. A filha, Natália Queiroz, a filha do Fabrício, trabalhou para o Jair Bolsonaro. Ele, a filha, outra filha, trabalharam para o Flávio Bolsonaro. Não é que ele envolveu o nome deles. Eles estão necessariamente parte dessas coisas que estão acontecendo. São gabinetes da família Bolsonaro, especificamente do Flávio e do Jair. E, no caso, também a própria Michele Bolsonaro, que recebeu um cheque ali. Então, 10 realmente... cheques, né? Ele falou ontem, pela primeira vez, que foram 10 cheques de R$4 mil. Exato, que recebeu os pagamentos ali. Ou seja, isso precisa ser explicado. Continuamos aguardando isso, a coisa do carro, eu não sei nem se dá para levar, o quanto a gente deve levar a sério isso ou não. Será que ele está tentando cavar aí apenas uma sonegação fiscal de transações de automóveis e ficar por isso mesmo? Não sabemos ainda, isso precisa ser investigado pelo Ministério Público, não é pela mídia. Ele vai precisar aparecer em algum momento, tem saúde para dar entrevistas na mídia, eu espero que em algum momento tenha saúde também para prestar um depoimento no Ministério Público. E outra coisa, hein, vende carros. Se a pessoa com quem eu tô negociando demora 3 semanas para me responder, eu pensaria 2 vezes antes de comprar um carro dela. Eu pensei exatamente a mesma coisa, Joel. E outra coisa, ele fala ali que ele é alguém que faz dinheiro, um homem de negócios. Só que em outro momento da entrevista ele se queixa da sua situação financeira, por ter que pagar ainda pensão alimentícia, por receber algo como 20 mil, mas ser aquele que provém o sustento de boa parte da família, etc. E diz que teve de sair da sua casa e morar, ele só fala na comunidade, não diz em que condições. Me parece incompatível a situação de alguém que mora nessas condições, tem todos esses gastos e dificuldades para arcar com ele, com a de alguém que movimenta 1.200.000 em um ano e, por fim, com a de alguém que diz ser um grande negociante, um grande que faz dinheiro, a expressão fazer dinheiro é dele, vendendo e comprando carros. Ou seja, a gente não devia estar aqui fazendo o jogo de 7 erros da entrevista do Fabrício Queiroz. Se ele tivesse ido ao Ministério Público esclarecer algo para o que foi convocado,
ele faria esses esclarecimentos ao Ministério Público e os promotores fariam a investigação posterior a partir dos dados que ele forneceu. A gente só está se dedicando aqui a essa exegese da entrevista pelo fato de que ele se furtou 4 vezes aí ao Ministério Público. Não uma, não 2, mas 4. E a primeira, ele diz que nem foi por problemas de saúde, sim porque seu advogado o advertiu de que não deveria ir, não conhecendo a totalidade do relatório. Então é tudo muito solto, as explicações são contraditórias entre si e é necessário que isso seja esclarecido, porque não se trata de um assessor parlamentar qualquer. É alguém da intimidade da família presidencial, da família do futuro presidente da República e que tem transações, como o Joel bem disse, que envolvem também financeiramente essa família. Diga lá, Andreasa. Pois é, e aí eu queria chamar atenção para um fato. Primeiro, bater na tecla de que ele não esclarece, diz que vai falar com o Ministério Público, os depósitos feitos em datas próximas ao recebimento de salário pelos colegas funcionários da Alerj. Isso ficou absolutamente em aberto para o Ministério Público, ao Deus dará. O outro ponto é o seguinte: independentemente de haver um esquema aí, de haver alguma atividade ilegal, algum grau de corrupção, a gente precisa ficar de queixo caído com o fato de que alguém como o Fabrício Queiroz, que francamente, sejamos sinceros, não tem nível para ser assessor parlamentar, não tem preparo para ser assessor parlamentar, que alguém naquelas condições que fale daquele jeito, recebesse 10 mil reais, arredondando porque é um pouco mais, do dinheiro público pago pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro para atividade de motorista particular de um parlamentar. Porque é disso que se trata. Tem uma questão moral aí colocada, é uma vergonha para o discurso bolsonarista, é uma vergonha para o Flávio Bolsonaro. Esse sujeito era seu motorista particular, levava e buscava os filhos, levava e buscava a patroa, dizer que coordenava a segurança, que isso? Onde é que está isso na função de um assessor parlamentar? É um dos mais altos salários, é impossível, portanto, que um gabinete assim funcione dessa maneira. Com o pai podendo indicar as filhas, porque elas merecem, porque elas têm méritos, porque elas trabalham muito e são eficientes. Quando pintava uma vaguinha, eu pedia. E o Flávio Bolsonaro tem coragem de dizer em público pro eleitor dele, não sou eu, pro eleitor dele, que esse gabinete funcionava muito bem e que aprove a votação que ele teve. Está dado que esse gabinete não funcionava bem. Aliás, funcionava mal e porcamente como os demais, onde essa prática é comum. Andreasa, mas isso só mostra gabinete que tanto só um minuto, era um gabinete que é cabide para a família, cabide para uma família, no melhor cenário. Fala, Vera, por favor. Não, desculpa. Eu ia só te complementar para até você continuar, que isso mostra a noção que eles têm de meritocracia e de funcionamento exitoso do gabinete, não difere muito daquela da velha política, que é fazer votos, atender aquela clientela no maior estilo clientelista. Ele fala que tinha gente que ia lá, que eles tinham que ficar atendendo, que a pessoa pedia atendimento médico, pedia dinheiro, pedia um monte de coisa, ambulância, não sei o que é o que acontece nos gabinetes que funcionam à base do clientelismo. E essa coisa de que a pessoa se empenhava na campanha e a paga era um emprego. Então, a prova, tanto de bom funcionamento quanto de mérito, tanto para o Flávio Bolsonaro quanto para ele, é ter suado a camisa na campanha. Muito bem. Porque isso é o seguinte, só uma coisa, Silvio. Não, só uma coisa, porque é importante deixar isso. Já falamos aqui sobre isso. Esses salários de assessor parlamentar são altíssimos. Já é uma indecência per si. É inacreditável que se pague esses salários. Tá? O que acontece? O que poderia acontecer? Se o salário é muito bom, o parlamentar poderia botar gente de altíssimo nível, com excelente formação para tocar políticas públicas, formular leis, fazer a fiscalização que cabe, no caso, ao Poder Legislativo. Mas não. O que acontece? Enche-se esses cargos com salários altíssimos de pessoas de baixa qualidade para fazer esse tipo de serviço, o que justifica a ideia do rateio, do ratatá. O sujeito sabe que não tem qualificação para ganhar aquilo tudo.
Então aceita que parte do seu salário, não digo que isso acontece no gabinete do Flávio, mas é a lógica dessa prática. Aceita, portanto, que essa diferença seja paga, devolvida por fora, numa jogadinha, no tal do Rachid, para o parlamentar. Essa é a lógica dos gabinetes no Brasil. Essa é a lógica no gabinete do Brasil. E esse debate vai ser feito agora.